Iniciando a nossa oitava aula, nosso oitavo encontro, eu espero que até o momento, tenha sido edificante, tenha sido esclarecedor para você. Estamos tratando da matéria de epístolas paulinas, doutrinas fundamentais para a fé cristã. A igreja se expandiu, conforme já citamos esse ponto várias vezes. Agora a igreja precisa ser ensinada, ela tem que ser doutrinada. Ela não simplesmente cresceu. De fato, ela cresceu, ela tem milhares de membros agora em toda a Ásia, Europa, Oriente. As viagens missionárias de Paulo surtiram efeito, Atos deixou claro isso. A Bíblia chega a dizer que todo mundo conhecido da época foi evangelizado. Não estou dizendo que eles ganharam todo mundo conhecido da época, a Bíblia também não diz isso. Lembrando que não teve nenhuma geração da igreja, nesses 2000 anos de história, que ela ganhou todas as pessoas da sua época. Ou seja, o mundo todo agora é cristão. Essa frase, ela nunca existiu em lugar nenhum, tá? E penso que, muito menos nessa era, todo mundo se tornar cristão, não é o caso. A igreja está no planeta para ser testemunha de Cristo, para anunciar o que Cristo fez, o que Cristo faz e o que Cristo ainda fará. Mas em nenhum momento da história, até na história de Paulo também, ela ganhou o mundo todo. Mas o mundo todo da época foi evangelizado. Ou seja, Paulo levou o evangelho para muita gente, para milhares de pessoas. E os auxiliares de Paulo também, os obreiros que ele gerou nas suas entranhas ministeriais, também levou o evangelho para milhares de pessoas. Estamos falando ainda de batalha espiritual. Nós estamos aqui na página 96, tomai o capacete da salvação. Estamos falando da armadura de Deus. Então Satanás deseja atacar a mente do ser humano a todo momento. E esse item da armadura se refere a uma mente controlada por Deus. Olha que maravilha isso aqui, gente. O capacete da salvação é fundamental para o cristão ter a sua mente controlada por Deus e não ceder às artimanhas ou estratégias ou insinuações ou até pensamentos ou até inspirações, digamos assim, carregadas de insinuação diabólica, gente. Por isso a proteção da mente, capacete da salvação. Segundo Wiersbe, ele diz o seguinte, tá? No dicionário de Wiersbe, página 76, ele diz assim: em todo lugar que Paulo ministrava, ele sempre ensinava aos recém-convertidos as verdades da palavra de Deus. E era esse capacete que os protegia das mentiras de Satanás. Tá, gente? Então, uma pessoa que estuda a Bíblia não se deixe enganar com facilidade. O grande propósito do capacete está ligado diretamente à salvação, meus irmãos. Então, a salvação que ganhamos de Deus é nosso melhor refúgio de todas as ideias que valem a pena na vida. Observou? E por fim, ele finaliza dizendo a espada do Espírito, tá? Então, a espada, em língua grega, eref, é a arma mais frequentemente mencionada na Bíblia. Então a lâmina era reta, feita de ferro, 1 Samuel 13:19. E algumas vezes tinha 2 fios, Salmo 149, verso 6. Era pendurada no cinto, em hebraico aragot, ao lado esquerdo do portador. E era usualmente protegida por uma bainha, em língua hebraica, por uma tahar, segundo Samuel 2, 20, verso 8, aliás. A arma de Ehud, com sua lâmina de 45 centímetros, era realmente uma adaga, chamada em algumas versões de punhal, Juízes 3:16. A espada é uma arma ofensiva que Deus nos dá. Então o escritor aos Hebreus 4:12, compara essa espada com a palavra de Deus. Então Taylor, citando Wesley, ele comenta sobre a representatividade da espada do Espírito. Ele diz o seguinte: temos de atacar Satanás e também nos defender, o escudo numa mão e a espada na outra. Quem luta contra os poderes do inferno, gente, precisa de ambos. O escritor aos Hebreus ressalta o seguinte:
A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. Com a palavra de Deus, o cristão dispersa as dúvidas e inflige feridas mortais nas tentações. Então, uma espada material traspassa o corpo, mas a palavra de Deus traspassa o coração e muda a vida do ser humano. Essa espada do Espírito é viva e eficaz. Uma espada material fere e mata, enquanto a espada do Espírito cura feridas e fortalece também. Que maravilha! Esse ponto é uma metáfora usada aqui pela nossa lição e também o que Paulo apresenta como batalha espiritual, como a armadura de Deus, também se trata de uma metáfora delimitada dentro daquilo que a gente passou para vocês. Pois bem, finalizando esse ponto, página 97, eu quero levantar para vocês aqui uma outra questão para reflexão. Qual a importância das armas de defesa apresentadas por Paulo em Efésios para a vida cristã? Temos muitas armas de defesas na armadura de Deus. Evidentemente que também temos armas de ataque. Mas é para vocês comentar. Inclusive aqui na página 97 tem uma página em branco aqui praticamente, mais de meia página. Se desejar, pode até escrever aí no seu livro. Você que tem um livro pode deixar as suas anotações pessoais com relação a essa reflexão levantada. Muito bem. Página de número 99, capítulo 4, Colossenses, o cristão exaltado. Ao falar, Colossenses, o Cristo exaltado. Quase passou cristão, né? Mas não é cristão, não. O cristão não é exaltado. Cristo é exaltado. E isso é o que explica a carta de Paulo aos crentes da cidade de Colossos. Bom, ao falar do Cristo exaltado, o apóstolo Paulo precisa primeiramente preparar o coração da igreja em Colossos. Haja vista que essa comunidade de fé estava sob ataques de falsos mestres. Portanto, antes de falar-lhes sobre a gloriosa pessoa de Cristo, Paulo combate as heresias primeiro. Então, Colossenses, igreja, data, local da escrita e destinatário. Vamos analisar isso aqui rapidamente. A carta de Paulo para a igreja em Colossos foi escrita muito provavelmente em sua primeira prisão em Roma, entre os períodos aproximados de 59 a 61 depois de Cristo. Colossos estava localizada na Ásia Menor, era a pequena cidade que ficava a uns 160 quilômetros ao leste de Éfeso, perto de Laodiceia, região que hoje faz parte do país chamado Turquia. Então tudo indica que Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, é uma das cartas da prisão, inclusive. Como mencionado acima, como eu já mencionei, no entanto, existem estudiosos como o erudito Wright, que afirma que Paulo escreve a carta em Éfeso. A maioria dos estudiosos acredita na primeira opção. O apóstolo entregou o conteúdo da carta para Epáfras. Esse Epáfras aqui é o mesmo Epafrodito que você encontra na Bíblia, que trabalhava na igreja de Colossos. Olha o que diz Colossenses 1, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ele trabalhava na igreja de Colossos, o Epáfras. Por esse versículo aqui chegamos a essa conclusão. Foi Epáfras quem levou notícias da igreja de Colossos para Paulo em Roma, ou seja, o qual declarou o nosso amor no Espírito, Colossenses 1 e 8. As evidências textuais dão a entender que a igreja de Colossos era constituída em sua maioria por gentios que se converteram ao cristianismo. Você pode observar isso nos textos de Colossenses 1 e 21, Colossenses capítulo 2, versículo 11, versículo 13, você pode fazer essa observação de que a maioria dos cristãos que ali estavam, eles eram gentios, os que eram membros da igreja em Colossos. Das três grandes cidades do Vale Lico,
Colossos era de longe a mais antiga. E de acordo com Bruce, citado por Azevedo, ele diz o seguinte, olha só que interessante aqui na página 100, essa informação por assim dizer, de geografia. Colossos era uma cidade, já era uma cidade quando Xerxes e seus exércitos passaram pela área em 480 a.C. Laodiceia foi fundada pelo rei Seleucida Antíoco II. Hierapolis recebeu sua constituição como uma cidade por Eumenes II, rei de Pérgamo. As cidades do Vale do Lico desfrutaram de prosperidade econômica, apesar das dificuldades que enfrentamos ao longo do tempo por causa dos terremotos, que eram demais ali os terremotos naquela região. Então, sua prosperidade se baseava em sua principal indústria, o quê? A fabricação e preparação de tecidos, que eram levados pelo rio até a costa do Mar Egeu e para várias partes do mundo antigo. Então, era uma famosíssima, uma grandiosa indústria têxtil, a cidade de Colossos. Na página 101 aqui, o apóstolo, no entanto, equipara a filosofia dos falsos mestres a vãs sutilezas, engano, cerimonialismo judaico. Eu quis tratar desse ponto aqui porque foi basicamente o resumo das heresias que Paulo estava tratando na igreja de Colossos. E aqui nós temos uma citação muito interessante do Augustus Nicodemos, na página 101, bem em cima termina na página 102, não vou citar para vocês aqui, tá? Respostas paulinas às heresias dos colossenses. Aqui no quadro de número 1, nós temos essa resposta que Paulo deu. Na página 103, nós temos a estrutura da carta, que é bem interessante vocês analisarem, não vou citar neste momento. A carta é composta de 4 capítulos e 95 versículos, que do início ao fim aponta Paulo exaltando Jesus em suas palavras, bem como apresentando o convite para que seja deixado de lado para trás o legalismo, para que se possa viver uma vida de santidade ou separação. Cada verso dessa carta é de relevante preciosidade, mas sem dúvidas um dos pontos altos é o hino exaltando a supremacia de Cristo, registrado no capítulo 1, do verso 15 até o verso 20, que eu faço questão de citar para vocês. Conforme falei no início, essa carta ela vai tratar, a temática cêntrica dela é Cristo exaltado. E no capítulo 1, verso 15 a 20, Paulo traz essa preciosidade para nós, desse hino aqui, digamos. Abre aspas para o apóstolo, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Não temos nada a dizer acerca disso. Paulo foi extraordinário. Na página de número 105, temos o terceiro quadro aqui, títulos, designações e qualidades de Cristo. Imagem de Deus, primogênito de toda a criação, todas as coisas criadas por ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, cabeça da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, nele reside toda a plenitude, porque ele todas as coisas são, por ele todas as coisas são reconciliadas. E Paulo finaliza dizendo uma das qualidades de Cristo, que Cristo em vós é a esperança da glória. E aqui na página 106, Vivendo em Cristo, página 107,
tem a designação disso. E Paulo, ele traz também, gente, que aquele que vive em Cristo vai deixar de lado prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, não vai ser mais filho da desobediência, o filho da ira, vai deixar de lado a indignação, a ira, a maldade, maledicência, linguagem obscenas. E Paulo dizendo o seguinte, finalizando: não mintais uns aos outros, porque agora a pessoa está em Cristo, e se está em Cristo, ele mudou de posição. Isso é maravilhoso, isso é tremendo da parte do apóstolo Paulo. E finalizando, página 112, esse ponto, uma questão para reflexão: viver uma vida em Cristo significa renunciar às concupiscências carnais e os prazeres do mundo. O que significa a expressão utilizada por Paulo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um pronunciamento, uma colocação de Paulo, um pronunciamento, já disse, uma declaração extraordinária do apóstolo Paulo.